Oi, gente! Estavam com saudade de mim? Mais um Crônicas da Moda no ar. Eu tô pensando aqui num jeito diferente de começar esses vídeos, porque eu acho que eu já tô ficando enjoada de tanto dizer oi, gente, mais um Crônicas da Moda no ar, mas eu vou pensar em uma ideia pra começar melhor o próximo roteiro. Enfim, hoje eu vou trazer uma história pra vocês que também pode ser uma provocação, pode gerar uma discussão aí pra vocês ficarem pensando depois que assistirem o vídeo, mas tudo começa com uma pergunta: moda é coisa de homem ou de mulher? Então, se a gente for pensar no cenário que a gente vive hoje, em 2020, no século 21, dá pra dizer que a moda é uma coisa de ambos, praticamente. Porque a gente já vem num processo de quebrar estereótipos, de tirar esses rótulos e as pessoas das caixinhas. Claro que ainda existe muito, a gente tem muito caminho que percorrer ainda nisso, mas algumas coisas já começam a ser quebradas. Então, não é só porque você é homem que você não pode gostar de moda, ou não é porque você é mulher que você tem que gostar de moda. Isso é uma coisa ultrapassada, né? Convenhamos. Percentualmente, inclusive, o mercado de moda masculina vem crescendo mais do que o feminino ao longo dos anos, né? Inclusive, várias marcas de luxo começaram a fazer desfiles para moda masculina e tem um retorno muito bom nisso. Agora, as mulheres ainda dominam em números esse mercado, né? Quando a gente vai ver os números de quem mais compra artigos de moda, ou de quantas marcas de moda feminina existem, de quantas marcas de moda masculina existem, ainda os números das mulheres superam. E aqui vem outra pergunta: será que sempre foi assim? Ah, Maria, eu acho que foi. Porque assim, moda sempre foi coisa de mulher, sabe? Homem não tá nem aí pro que veste. Eles botam uma calça, uma camisa e um sapato e tá muito bom. Pra eles é tudo muito prático, tudo muito simples. Então, deixa eu te contar. A moda, quando ela nasce na sociedade, quando ela surge a primeira vez, ela nasce como uma coisa essencialmente masculina. Não precisa tomar susto. Antes de tudo, antes de eu contar como esse rolê aconteceu, vale a gente lembrar que nós vivemos há séculos, numa sociedade patriarcal. Claro que hoje a gente discute esse modelo, a gente tá aí para quebrar as regras do patriarcado todo dia, vamos sim destruir o patriarcado em algum momento, mas isso é hoje, entendeu? A gente questiona os valores e as regras e os paradigmas do patriarcado today. Mas imagine como era viver numa sociedade patriarcal há 4 ou 5 séculos atrás, sabe? A coisa era infinitamente pior. Então, se o mundo era dos homens, é meio lógico a gente pensar que a moda também seria uma prerrogativa deles. Terceira pergunta: como foi que isso aconteceu? Então, o marco zero da moda, quando ela nasce, digamos assim, ou quando ela primeiro aparece na sociedade, é ali no final da Idade Média, mais especificamente no século XV, na Itália. Quer dizer, na Itália não, que não existia nem Itália nessa época. Eram nas cidades-estado, principalmente Florença e Veneza, que eram as mais ricas. E vale lembrar que nessa época, essa região onde hoje é a Itália, estava vivendo a Renascença. Então, tudo acontecia lá. Essas cidades-estado estavam em plena efervescência cultural, política, científica, artística, né? Tudo isso acontecendo lá. Então, era um terreno fértil para a moda começar a aparecer. Um pouquinho antes do século XV, por volta de 1340, 1350, a gente já começa a notar uma chave virando ali no que diz respeito à moda, né? A gente começa a ver que ela tá brotando ali muito timidamente na sociedade. E a gente vê isso com 2 fenômenos. O primeiro é que começa a haver uma diferenciação maior entre as roupas de homens e mulheres. E essas roupas vão ficar mais diferentes exatamente para exaltar os atributos físicos de cada um, ou seja, era uma forma de você sexualizar ambos os corpos. Então o vestuário masculino vai incluir um gibão estofado que eles usavam aqui no tórax para parecer que isso aqui era maior, mais musculoso, né? Eles vão usar umas calças super justas, parecendo que seria uma legging hoje, e elas são super marcadas na região do pênis e era proposital, era para marcar mesmo, para mostrar. E as mulheres vão entrar no espartilho, né, super justo para afinar a cintura e principalmente para valorizar o colo, para levantar o seio, para parecer que o peito era maior.
E o outro fenômeno é que a gente vai começar a perceber que as mudanças no vestuário vão ficar mais frequentes. Mudança é a definição mais básica de moda. Moda é mudança, é a busca constante pelo novo, pela novidade, é daí que vem a última moda. E aí o que acontece? Essas mudanças vão ficar mais visíveis justamente nesse período em que a gente está saindo da era medieval e uma sociedade moderna está nascendo, né? De novo, ali naquela região onde hoje é a Itália. Então eram regiões que tinham um comércio muito ativo com outras partes do mundo, principalmente com o Oriente. Então havia uma troca de mercadorias, de experiências, era um intercâmbio constante. E claro que essa troca, né, com outras pessoas que vêm de outros lugares faz sua cabeça abrir, né? Então a gente sai de uma sociedade que estava super ligada à tradição e à ancestralidade e a gente vai começar a ter uma sociedade que valoriza o que é novo, o que é moderno. Um cara daquela época, sei lá, ele vivia numa família ou numa comunidade ou num certo grupo de pessoas e, sei lá, naquela comunidade todos os homens a partir dos 18 anos usavam azul. Um exemplo. Isso era uma questão da tradição daquele grupo, da ancestralidade. E ele usava azul porque era aquilo, só tinha azul para usar. Quando ele entra em contato com essas cidades e com essa nova cultura mais efervescente, com essas trocas de experiências vindas de várias partes do mundo, a cabeça dele abre e ele começa a se perceber não tanto quanto coletivo e mais quanto um ser individual. E que ele tem também gostos ou desgostos, né? Tem coisas que ele prefere, né? Tem coisas que ele quer chamar a atenção. E aí ele vai dar asas à imaginação dele e vai, assim, flutuar. Vai ser livre para usar e abusar da artificialidade, da teatralidade, dessa ideia fantasiosa da moda, desses ornamentos que a moda oferece às pessoas por uma pura questão de aparência, né? Porque não tinha outro objetivo. Até então, a roupa, a gente pode dizer que basicamente era uma coisa para lhe proteger do frio, né? Ou lhe conferir algum status social, né? Como a moda também vai ter essa questão de conferir um status social, mas antes não havia mobilidade. Agora a mobilidade é muito maior. E as coisas saem e entram de moda não necessariamente sem ter um porquê prático. É basicamente porque fulaninho usou e fulaninho é muito estiloso e agora todo mundo usa, mais ou menos como funciona hoje. E aí você pensa, se a moda já era considerada uma forma de libertação, né, de você se libertar dessa tradição e dessas amarras ancestrais, quem é que ia ter esta liberdade para usar o que quisesse, para ser extravagante, para aparecer? Isso, homem. Ah, Maria, mas eu tenho uma dúvida, se os homens usavam essas roupas tão extravagantes, eles não ficavam meio afeminados? Então, isso é um ponto interessante, porque o fato da roupa do homem ser mais rebuscada que a da mulher, e de ele ser esse grande lançador de tendências, só fez inflar ainda mais esse padrão, esse estereótipo do homem dominante e viril. Porque, inclusive, essa moda vai dar destaque a objetos de combate, que eram exclusivos dos homens. Então a gente vai ver surgir as espadas douradas, cheias de pedras preciosas, as botas bordadas, as armaduras super trabalhadas e as capas bordadas que eles usavam junto. Tudo isso era um ornamento para glorificar aquele homem que tinha vindo da guerra, ou que era muito rico, era um grande banqueiro, ou que era o príncipe da cidade, né? E as mulheres, por sua vez, passaram séculos e séculos, né? Porque essa questão da moda como uma coisa masculina não ficou só restrita à Itália do século XV, ela se prolongou durante muitos séculos, e ao longo desses séculos, não é que a moda das mulheres não existiu ou ficou apagada. Existiu, só que elas copiavam os homens. O cara lançava a tendência e a gente copiava. Nessa moda masculina, através dos séculos, a gente vai ter muitos itens marcantes, né? Tipo os sapatos de ponta recurva, as calças justas, como eu já falei, bicolores, com o pênis bem marcado. Mais tarde, no século XVI, a gente vai ter os colarinhos bordados e as mangas, né? Os calções bufantes, que eram horríveis. Bom, falando em século XVIII, se a moda masculina tem um ícone histórico, né, de estilo e de elegância, essa pessoa
com certeza é o rei Luís XIV da França. Se a França é até hoje esse símbolo, essa referência de moda, de luxo, do que é chique, é graças a este cara. Luizinho não era nada modesto, tanto é que no auge do seu reinado ele se apelidou de Rei Sol, fazendo uma referência ao deus do sol grego, Apolo, né, lindo, perfeito, maravilhoso. E ele se achava, e óbvio que o apelido pegou, afinal, ele era o rei. Luís XIV tinha um estilo muito próprio, ele lançou muitas tendências entre aqueles nobres que viviam na corte. A mais famosa delas é as perucas, as grandes perucas com os cabelos cheios e cacheados, que aquilo assim reinou nas cabeças de toda a Europa, né, do século XVIII inteiro. Na verdade, ele governa do final do século XVII, ele pega só o início do século XVIII. Mas o que ele construiu ficou tão icônico e tão marcado como dentro do estilo barroco, que boa parte das coisas vigorou, né, durante todo o século XVIII inteiro. Então essas perucas foram parar na cabeça de todos os nobres da Europa e até mesmo de burgueses um pouco mais endinheirados que queriam ganhar um certo status, botam uma peruca dessas e tá tudo certo. E é legal a gente pensar esse modelo político do absolutismo, porque com o que ele oferecia, que era esse poder 100% centrado na mão do rei, né, e ainda colocando o rei como uma figura divina, escolhida por Deus, e colocando toda aquela nobreza ali ao redor dele para bajular, né, e toda aquela sociedade que se forma em torno dele, todo esse cenário vai favorecer muito a moda e tudo que ela pregava, que era essa frivolidade, a efemeridade, a artificialidade, a teatralidade, né? Tanto é que vai ser um período que a moda vai prosperar muito na corte. Eram as cortes de toda a Europa, né, que ditavam o que era a moda. O final do século XVIII e basicamente todo o século XIX vai ser um período de grandes revoluções no mundo, a começar pela Revolução Francesa, né, que é assim, disparada, que vai realmente mudar tudo e que vai inspirar outras revoluções que vão seguir, inclusive a independência do Brasil e de vários outros países aqui da América que vieram depois. A Revolução Francesa foi feita pelos burgueses, uma revolução burguesa. Apesar de ter tido um grande apoio popular, não foi uma revolução feita pelo cara camponês que trabalhava lá no interior, na terrinha dele. Não, foi uma revolução feita pelos burgueses, que eram pessoas que estavam enriquecendo fruto do seu trabalho, né? E aí que estavam cansados de ver aquela nobreza ali sem fazer absolutamente nada, né? E só vivendo às custas do povo. Eles disseram, acabou a mamata. Uma das muitas reivindicações da Revolução Francesa, muitas das coisas que eles pregavam, era que esse luxo, essa opulência que estava restrita só aos nobres, porque eles eram superiores pelo nascimento de alguma forma, isso agora tinha que ser de todos, né? Era meio na base da meritocracia, né? Tipo, se eu trabalhei e eu tenho dinheiro, eu posso ter acesso a esses bens, né? E não só fulano ou cicrano pode ter porque eles simplesmente são nobres e nasceram numa família com título. E assim, outra coisa que vai acontecer a partir da Revolução Francesa e que vai mudar drasticamente o vestuário masculino é esse novo ideal de homem que vai surgir, né? Então, o ideal de homem antes era o rei, né? O ser supremo escolhido por Deus. Mas agora que não tem mais rei, o ideal de homem é o cara que trabalha, né, que é um advogado, um médico, um cientista, um professor, né, e que, portanto, é um cara honrado, digno, né? E esse cara tem um estilo de se vestir mais sóbrio, com cores tipo preto, cinza, né? Um estilo ainda elegante, mas um estilo muito mais básico, sem grandes ornamentos, até porque ele trabalha, ele não fica como o rei ficava deitado em berço esplêndido, ele é um ser ativo na sociedade, politicamente, economicamente. Então ele precisa ter, de certa forma, uma roupa confortável, né? Ainda é uma roupa elegante, mas é uma roupa, assim, infinitamente mais simples do que todos os ornamentos que os homens usavam no século XVIII. Então todos aqueles ideais de moda, de fantasia, de frivolidade, de teatralidade, tudo isso sai do guarda-roupa do homem. Diz assim, olha, isso não é mais para você. E uma coisa que é interessante também notar é que essa, digamos,
esse ideal de homem também influenciou muito a nobreza do resto da Europa, né? Porque quando a Revolução Francesa acontece, todas as outras cortes europeias e todos os outros reis e rainhas ficam assustadíssimos. Aquilo nunca tinha acontecido na história do mundo, era uma coisa que eles nunca imaginavam que podia acontecer. Eles não só depuseram os reis, como mataram. Então, todo mundo ficou com muito medo. Ao passo que também o povo se sentiu muito mais encorajado a protestar, a reivindicar pelos seus direitos. Por isso que o século XIX vai ser esse século de tanto tumulto político na Europa. Essa classe nobre adotou automaticamente esse estilo burguês de vestir, né? Os homens passaram a vestir roupas mais simples, sem muitos adornos, né? Claro, ainda mantinha majestade, mas de uma forma infinitamente mais básica do que antes, né? Porque era para eles estarem alinhados com os novos parâmetros da sociedade, né? E até não passarem essa imagem de pessoas que simplesmente não fazem nada, né? Que não governam o país. Tinha que passar essa imagem também de um homem ativo. E aí é por isso tudo que a moda deixa de ser uma prerrogativa masculina e passa para as mulheres, passa a ser uma coisa feminina. Porque automaticamente, quando os homens negam tudo o que essa moda oferecia, as mulheres absorvem. Faz muito sentido e era muito confortável para aquela sociedade que estava se formando ali. Porque, na verdade, a Revolução não trouxe nenhuma mudança para nós, mulheres. Continuamos a ser as donas de casa, as mães, né? Nosso papel continuou sendo cuidar da família, né? Foi uma revolução feita por homens e para homens. Até porque se entendia que a mulher agora era a nova guardiã da moda, né? Porque se o homem hoje sai para trabalhar, é um ser ativo na sociedade, tem uma vida pública, ativo na política, na economia, né? Então ele, digamos, não pode, né? Entre aspas, se dar ao luxo dessas modas. A mulher pode, porque ela tá em casa, ela tá cuidando dos filhos, ela tá servindo chá, né? Então ela pode ostentar tudo que a moda oferece. Vocês lembram que eu falei lá no início, quando a moda surge, que ela faz uma separação maior entre ambos os sexos, né? Que as roupas do homem e da mulher tratam de sexualizar ainda mais seus corpos e deixar mais evidentes as diferenças. Pois é, no século XIX vai acontecer o mesmo movimento. A gente vai ter uma diferenciação maior, ainda maior, entre o traje de homens e mulheres, só que agora não é tanto por uma questão física, é mais por uma distinção social. Porque o traje do homem vai ser feito para uma pessoa que é destinada à vida pública, né? E o traje da mulher vai ser para uma pessoa que é destinada à vida do lar, né? Uma pessoa que não se envolve em política, que não se envolve em economia, que a única coisa que ela se envolve é a família, a criação dos filhos e só. No século XX vai ter algumas rupturas importantes, né? Tipo as guerras, né, que vão fazer com que as mulheres precisem ir trabalhar, vai ter o movimento feminista, né, que vai começar a exigir o direito ao voto, que vai ser muito importante para essa libertação da mulher em termos de roupa, né? A gente já falou aqui algumas vezes da roupa da mulher no século XX, mas basicamente o padrão vai se manter, né? A moda ainda continua sendo muito mais uma coisa feminina do que masculina. Quando eu terminei de fazer o roteiro desse vídeo, eu fiquei pensando, será que a gente vai passar por algum momento ainda na história onde esse tabuleiro vai inverter de novo? Né? Onde em algum momento a moda vai passar a ser vista como uma coisa muito mais masculina do que feminina? Né? Porque a gente já está há uns bons 2 séculos como guardiãs da moda, vou chamar assim. E como eu falei, hoje a gente já começa a notar um movimento de que a moda masculina cresce muito. E eu fico me perguntando, será que esse jogo ainda vai virar de novo? Eu acho que pode ser que sim, né? A história é cíclica. Faria todo sentido. Mas enfim, era essa provocação que eu queria deixar aqui para vocês hoje, para vocês pensarem, aí matutarem. A gente pode discutir depois, se vocês quiserem, falem aqui nos comentários, porque aí adoro discutir essas coisas com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da história de hoje, eu espero, enfim, que tenha matado um pouco da curiosidade de vocês. Eu acho que muita gente tem curiosidade em relação a essa coisa de moda para homem, moda para mulher, mas no fim a moda é de todos, ou pelo menos deveria ser, e é isso que a gente está trabalhando
todo dia, toda hora, para destruir o patriarcado e fazer com que a moda seja de todos. Um beijo e até o próximo vídeo.